Olha só, é muito bom estarmos aqui novamente e eu já quero lhe desejar um feliz ano novo para você, para toda a sua família e também para os projetos que você já está planejando e fazer em 2025. Hoje nós vamos falar sobre como criar um projeto, como fazer um projeto e um projeto alcançável através da fé. Você sabe que tudo é possível àquele que crê. Mas quando nós traçamos um plano, a gente trata dentro daquilo que nós temos condições de alcançar. O projeto ele tem que ser alcançável, mas isso não quer dizer que a gente não viva pela fé. Quando eu falo alcançável, porque não adianta a pessoa ela trilhar, por exemplo, ela escrever um plano, um projeto para ganhar R$1 milhão ainda em 2025, se ela não tem as ferramentas e os materiais para ela alcançar um determinado resultado. Agora, se ela tem, ok, ela vai na fé dela. Quando nós falamos de projeto, é aquele plano que você sabe que tem condições de alcançar, mas por algum motivo ele está sendo tirado das suas mãos. Há uma barreira, há algo que está impedindo disso acontecer. E você sabe que somente através da fé, mas que é possível você alcançar esse determinado projeto. Bom, o que é um projeto? O projeto, na verdade, ele é um plano. Você vê que existe pessoas que ela vai ter um filho e antes de ter um filho, ela tem um plano. Nesse plano, o que está inserido nesse plano? Com a chegada desse filho, o que ela vai ter de gasto? Quanto que ela vai precisar para poder manter a família? Que agora, além do casal, é mais uma pessoa, mais um ser humano, mais um integrante da família que está chegando. Ela vai ter os gastos com roupa, comida e etc. Então, existem pessoas que fazem plano para isso. Quando a pessoa vai casar, existe pessoas que também fazem um plano para que depois ela não possa ter problema. Então, ela faz um plano, quanto que ela vai gastar para o casamento e depois o pós-casamento para poder manter os dois. Então, os dois antes de casar, faz um plano, o noivo ele fala, olha, eu vou ganhar X, eu ganho X, você ganha X, então dá para a gente poder se manter. Então, são diversos exemplos na vida que se tudo na vida, se a gente projetar antes e trabalhar para que isso aconteça, os resultados eles serão os mais satisfatórios possíveis. Então, o projeto, na verdade, é um plano. Então, o que eu quero alcançar em 2025? Quais são os resultados que eu quero alcançar em 2025? Qual é o plano que eu quero que saia do papel para ele poder se materializar na minha vida? Então a pessoa vai, obviamente, além de contar com a sua fé, ela vai contar também com o seu esforço, com o seu trabalho, com ideias. Como ela está determinada a alcançar esse determinado plano, então ela vai procurar meios, alternativas, vai estudar até conseguir encontrar esse plano. Nessa busca por esse projeto, nessa busca por esse plano, ela não vai medir esforços, porque o que ela quer é alcançar esse resultado. E por que ter um projeto? Porque se a gente não tem um projeto, qualquer caminho serve. É por isso que, infelizmente, a gente vê tantas pessoas frustradas na vida, porque muita gente quer ganhar, muita gente quer ter a casa própria, quer ter o carro do ano, muita gente quer ter um bom salário, a pessoa quer ter um bom casamento, uma boa família, a pessoa quer ter ótimos resultados espirituais, mas a pessoa não tem planos, ela não tem meta, ela não tem um projeto. Então aí o que acontece? Ela acorda, leva a vida dela normal, dorme,
acorda no outro dia, leva a vida dela normal e nada de diferente acontece na vida dela porque ela continua levando a vida do jeito que a vida quer. Então, essas pessoas, infelizmente, que vivem dessa maneira, nunca vão alcançar os seus objetivos, nunca vão alcançar o seu plano, o seu propósito. Ela tem até sonhos, mas esses sonhos não podem se tornar em realidade porque ela não tem um plano, não tem um projeto para poder alcançar esse determinado resultado. É por isso que, infelizmente, a gente tem tantas pessoas frustradas, tristes, pessoas que trabalham onde não queria, pessoas que ganham o que não queriam ganhar, pessoas que entraram no relacionamento e não sabem mais o que fazer para sair de dentro dele, pessoas que estão infelizes com seu casamento ou com alguma situação na família. Mas por quê? Porque essas pessoas não traçaram planos, não traçaram projetos para poder escrever uma nova história na sua vida. Então, quando a gente traça um plano, quando a gente escreve um projeto, a gente cria um projeto, na verdade nós estamos criando uma nova história para a nossa vida. O que nós estamos buscando são novos resultados. Por isso que a pessoa ela precisa ter um plano, ela precisa ter um projeto. A nossa vida, a gente não pode funcionar apenas como um corpo ambulante. Uma pessoa que acorda e dorme sem nenhuma perspectiva de vida. A gente tem que ter sonhos, temos que ter propósitos e temos que correr atrás dos nossos objetivos. Senão a vida passa e tudo que fizemos na vida foi apenas empurrar a vida com a barriga. E o pior de tudo, chegar no final da vida e igual acontece com muitas pessoas e falar, pô, eu envelheci, cheguei no final da vida e não alcancei o que deveria alcançar. Então muita gente morre triste e frustrada porque não alcançou seus objetivos. Então, o que move um ser humano, o que tem que mover o ser humano, além da fé, são os seus projetos, são os seus planos. A pessoa precisa ter um plano, ela precisa ter um projeto para poder alcançar os seus resultados. Então, o que é um projeto? O projeto é um plano. E a pessoa precisa criar projetos e planos para poder alcançar resultados. Bom, e por que eu tenho que ter um projeto? E por que eu tenho que ter um plano? Não somente para poder alcançar resultados, mas para evitar também muitos problemas. É inevitável que venham os problemas, porque você está indo atrás dos seus objetivos, você está indo atrás do seu plano, do seu propósito, então problemas vão surgir. Mas quando nós temos um plano, quando nós temos projetos, a gente acaba diminuindo os problemas futuros que acontecer em nossas vidas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando uma pessoa compra um carro sem um plano e ela entra no financiamento, na maioria da cabeça das pessoas, ela vai financiar um carro e o carro vai funcionar apenas. Ela sabe que o carro precisa de trocar o óleo, trocar água e também pôr gasolina para ele funcionar. Mas a pessoa se esquece que o carro também dá manutenção. Então naquela emoção, naquela euforia, né? A pessoa quer tanto comprar um carro, então ela compra o carro sem planejamento e o orçamento dela acaba não cabendo no carro. E aí o que acontece? O carro vem as suas manutenções e o dinheiro não dá. E aí o que acontece com a pessoa? Ela acaba se endividando, porque aí ela tem que consertar o carro, tem que arrumar o carro, não contava com aquilo, não paga o financiamento do carro, então a vida dela, a dívida e a vida dela acaba virando uma bola de neve por causa dessa falta de planejamento. É igual a pessoa que casa sem um planejamento. Então ela tende a ter problemas futuros, economicamente, emocionalmente, sentimentalmente, porque não se planejou para aquilo. Então quando os problemas começam a chegar dentro de casa, a pessoa não estava preparada. Então ela acaba tendo um problema dentro do seu relacionamento, dentro do casamento. E assim na vida sentimental, assim na vida espiritual,
assim é na vida financeira. Então, quando nós planejamos, a gente passa a traçar um projeto, a gente tende a diminuir os problemas futuros e alcançamos assim os resultados que a gente deseja. E não é qualquer resultado, são resultados extraordinários, são resultados melhores. Então a diferença, olha só a diferença de uma pessoa trabalhar sem o planejamento. Qualquer salário para ela, ela agradece, ela tá bom, pagando as contas dela, só que aí tudo que não aumenta diminui. Então a pessoa que acaba trabalhando apenas pelo dinheiro, né, sem um plano, sem um projeto de vida, de crescer, tudo começa a aumentar e o salário dela então continua curto. É onde o dinheiro não dá para nada, é onde a pessoa continua com aquela vida pequena. Agora olha só a diferença de uma pessoa que tem projetos. Projeto de aumentar o seu salário, projeto de trabalhar por conta, projeto de trabalhar com um determinado produto. Enfim, a pessoa que sabe onde quer chegar, ela tá traçando planos e projetos para isso. Você vê que é diferente. Então essa pessoa hoje que está ganhando um salário mínimo, um salário pequeno, amanhã estará ganhando milhares. E dependendo, estará até empregando pessoas. Ela que era empregada, agora está empregando pessoas. Mas por quê? Porque ela planejou, ela traçou um plano para isso. Então olha só, a importância de termos planos e projetos na vida. Nossa vida não pode passar sem que a gente tenha um plano, sem que a gente tenha propósito. E a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, atrás dos nossos projetos, para evitar problemas futuros e futuramente alcançar grandes resultados. Agora, outra coisa importante. Falamos o que é um projeto, falamos do que é um projeto, falamos para que serve um projeto. Agora também uma das coisas mais importantes, né, que não é a menos importante, eu gostaria de falar para você sobre a fé. A importância de colocar esse projeto na mão de Deus, determinar, profetizar sobre ele, apresentar diante de Deus. Porque a Bíblia fala que, lá em Provérbios está escrito, que devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então, quando nós apresentamos os nossos planos, os nossos projetos para Deus, nós já temos a consciência que Deus ele está trabalhando em todos os nossos caminhos, desde os caminhos menores até os caminhos maiores. Então, em tudo que nós empreendermos, tudo que nós fazermos, haverá Deus. Deus estará ali para poder nos direcionar, para poder nos abençoar. Em todos os nossos caminhos devemos reconhecer o Senhor. Então, se a porta abriu, é Deus. Se a porta fechou, é Deus também. Se aquele projeto não alcançou ali naquela hora, porque algum propósito tem, então Deus vai fazer com que aconteça em outro momento. O mais importante é estar alinhado com Deus para que esses planos, esses projetos vai acontecendo aos poucos para que você possa alcançar grandes resultados. Então, lá em Jó, capítulo 22, versículo 28, está escrito: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Então olha só o que está escrito na palavra de Deus. Quando nós projetamos alguma coisa, ela nos sai bem. Tá vendo? Quando a gente projeta algo para a nossa vida, nós estamos projetando um futuro melhor. Nós estamos projetando resultados melhores. E o que vai acontecer? A luz brilhará em nossos caminhos. Quer dizer, cedo ou tarde essa luz ela vai aparecer. Essa porta vai se abrir, esse resultado ele vai chegar por causa desse plano. A pessoa se preparou para esse plano. Ela se preparou para esse projeto. Então Deus vai fazer com que essa luz brilhe na vida dela. Então
Então olha só a importância de começarmos o ano já projetando os nossos negócios, já projetando a nossa vida, apresentando diante de Deus. E não somente apresentar, como também correr atrás, mover as águas para que esses projetos, para que esses negócios saiam do papel e se tornam realidade. Se você observar, aqui atrás de mim tem um quadro de madeira. E aqui, ó, onde está o meu dedo apontado aqui, ó, ali tem o meu projeto. Eu tenho um aqui, eu tenho no meu quarto, aonde eu durmo. E quando eu oro lá, eu apresento o meu projeto diante de Deus. Quando estou aqui gravando, meditando na palavra de Deus, eu apresento esse projeto diante de Deus. E eu coloquei ali no canto porque conforme Deus vai me dando direção, vai me dando ideias, vai me dando inspiração, eu vou escrevendo e eu vou colocando nas folhinhas e vamos ver até onde esses projetos vão, né? Então conforme Deus vai me inspirando, vai me dando ideias, eu vou escrevendo e eu vou apresentando diante dele, porque eu tenho certeza, eu creio, que a luz, que é Jesus, através dos projetos, ela vai brilhar em meus caminhos. E eu também acredito que vai brilhar nos seus. Então, escreva o seu projeto. Se prepara para o seu projeto. Busque caminhos para o seu projeto. Apresenta o seu projeto sempre, todos os dias em oração diante de Deus. Determina, profetiza sobre eles, declara sobre eles, para que essa luz, ela brilhe em seus caminhos. Ok? Então, eu gostaria que você também desse o seu like no vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, eu gostaria que você comentasse sobre o seu projeto, porque dessa maneira você está me ajudando a fazer com que essa mensagem chegue na vida de outras pessoas que talvez estão desmotivadas, desanimadas e que precisa de uma mensagem como essa para poder passar a acreditar que é possível que os projetos se tornem realidade. Amém? Essa semana nós vamos falar sobre como alcançar resultado através da fé, através do projeto. Como é que o meu resultado ele vem através da fé, criando um projeto. Essa semana, então, nós vamos falar, eu vou voltar aqui para a gente poder se reunir e vamos falar sobre como alcançar através da fé um resultado do meu projeto. Como é que isso vai acontecer? Como é que acontece? Então, essa semana nós vamos colocar uma mensagem sobre isso. Então, que Deus abençoe você, abençoe todos os nossos projetos, que os nossos projetos em 2025, eles saiam do papel para se cumprir em nossa vida. E aí lá no final de dezembro, você vai escrever seu testemunho aqui. Olha, eu fiz um projeto lá no começo de janeiro e como você havia determinado aí, aconteceu. Eu estou aqui para testemunhar esse resultado do meu projeto. Você vai escrever testemunho, pode ter certeza que Deus ou mais Ele fará. Então que Deus abençoe e até a próxima mensagem.